Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Multiplique suas chances no mercado de trabalho. Cursos de pós-graduação na FACEM, FUNVIC Mococa, MBA em Gestão Empresarial, Controladoria e Finanças, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, Marketing e Estratégia de Mercado. FACEM, FUNVIC Mococa, conhecimento que transforma. Nesse dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Ao ser criada essa data, há mais de 100 anos, não se pretendia apenas comemorar, mas sim promover um amplo debate sobre o papel da mulher na sociedade, a busca por direitos e o fim da discriminação. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. No programa especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu converso com a professora de História e Sociologia da Fundação FUNVIC, Ana Lúcia de Carvalho Cucciarelli, e com a advogada doutora Kelly Corraine Combinato. Obrigado, Kelly, pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço de estar aqui num dia tão especial como esse. Obrigado, Ana Lúcia. Eu também estou feliz de poder ter essa oportunidade da gente discutir e conversar um pouco sobre a questão feminina hoje. Ana Lúcia, hoje, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. De onde vem essa data e qual a origem dessa comemoração? O 8 de março foi um dia em que nos Estados Unidos acontecia uma greve de mulheres tecelãs de uma fábrica em Nova York. E nesse processo de greve, essas mulheres invadiram a fábrica e elas foram trancadas lá dentro e essa fábrica incendiada. 130 mulheres morreram, 130 operárias morreram nesse dia, e isso foi em 1857. O Dia Internacional da Mulher ele foi estabelecido posteriormente, em 1910, numa conferência na Dinamarca, em que se discutia a questão feminina, foi estabelecido esse dia, lembrando desse fato que se remete a uma luta da mulher por melhores condições de trabalho, mais dignidade, a equiparação salarial com os homens. E a partir de 1910, então, se usou essa data para lembrar a questão dos direitos femininos. Só em 1975 é que a ONU estabeleceu esse dia como o Dia Internacional da Mulher e a partir daí a ONU encampa a luta pela conquista dos direitos femininos. Muito mais que comemorar, como eu falei na abertura, é uma data para se discutir sobre a questão da participação da mulher na sociedade. Exatamente. Ana, ao longo dos anos, a mulher ela foi conquistando muito espaço, muitos direitos até então que eram reprimidos a elas, né? Elas não tinham esses direitos. É possível relacionar algumas dessas conquistas, as principais conquistas, em quais os períodos da história que isso aconteceu? Então, quando a gente pensa na questão feminina, é a partir do século XVIII, XIX, mais precisamente após a Revolução Industrial, na Idade Contemporânea, que a mulher aparece como um personagem social, histórico, né, da vida pública. Então, eu levanto como três conquistas essenciais para essa mulher que a gente é hoje. A primeira é a conquista da mulher ao direito à educação. Quando a mulher pôde, não é a educação que ela tinha anteriormente, que algumas famílias ofereciam para essas mulheres. Quando a educação passa a ser pública e a mulher pode participar dessa educação, ser educada publicamente. A segunda conquista, eu acho que foi o direito da mulher se organizar. Mesmo como ainda esposas de operários ou mulheres que lutavam por melhores condições de vida no lugar que elas viviam, o direito de se organizar é uma conquista feminina que eu acho importante para a mulher. E a terceira é o direito de voto, o direito à participação pública, não só o direito de votar, mas de ser eleita também. E isso acontece na Europa a partir do século XIX e no Brasil o direito de voto feminino foi a partir de 1932. Então, eu levanto esses três pilares da conquista dos direitos das mulheres aí na idade contemporânea. Ana, e na história do Brasil, é possível dizer algumas das mulheres que se destacaram na história? São várias as mulheres, Eu quando penso nessa questão, quem são as mulheres importantes, então é claro que historicamente, a gente conhece a Anita Garibaldi, conhece, que lutou na Revolução Farroupilha e depois foi junto com o marido lutar pela unificação italiana. A gente lembra da Chiquinha Gonzaga, mas outra mulher que que eu gosto e gostei de ler sobre o assunto e saber,
é uma mulher chamada Teresa, que era uma líder de um quilombo no Mato Grosso, né? E aí a gente levanta a história das mulheres escravas que resistiram à escravidão, né? Então isso é muito bonito saber que tinha quilombo também liderado pelas mulheres e que no mundo masculino de resistência a mulher também atuava, né? Ela também fugia para os quilombos. Então eu lembro dessa história da Teresa, do Mato Grosso. Eu gosto muito de uma mulher que ela foi esposa, mas ela também foi publicamente uma grande escritora, que é a Zélia Gattai, que é a esposa do Jorge Amado, né? Eu gosto muito, ela faz um relato histórico, o primeiro livro dela, Romance, que é o Anarquista Graças a Deus, que conta a história dos anarquistas em São Paulo no início do século XX. E depois, os outros livros dela, a sequência desse livro, é a história dela casada com o Jorge Amado, mas você percebe como ela traça. Ao lado de um grande escritor brasileiro, ela se transforma também numa grande escritora, né? E uma última mulher que eu gostaria de citar é uma arqueóloga formada na USP e que ela é responsável pelo sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí. Ela chama Niede Guidon. E a Niede Guidon, ela fez uma pesquisa arqueológica nessa região, onde foram encontradas várias pinturas rupestres e vestígios arqueológicos de uma civilização que viveu na América bem anterior à datação que a gente tinha de 15 mil anos. E ali ela comprovou que existia civilização, ou seres humanos vivendo aqui nessa região há 45 mil anos, né? Então é uma tese assim, bastante que confronta a ideia americana do Estreito de Bering, né? E ela conseguiu provar, e é uma arqueóloga que vive no meio do mato, nesse parque nacional, e eu acho a história dela bastante interessante. Então é uma representação de uma mulher, de uma cientista, de uma pesquisadora, né? E eu gosto muito dessas mulheres. Doutora Kelly, no âmbito jurídico também as mulheres conquistaram muitos direitos. Sim. No Brasil, como que funciona isso? Como que foi esse trabalho de conquista por esses direitos? Olha, o trabalho de conquista, a lei, a igualdade entre homens e mulheres, ela se deu com a Constituição, foi firmada com a Constituição Federal de 1988, né, onde igualava os homens e mulheres. Depois disso, nós tivemos outras leis, uma de suma importância, que foram as leis trabalhistas, no que visa a proteção ao direito da mulher trabalhadora, né? Contra a discriminação no trabalho, a proteção à maternidade, que é muito importante. Mais recente, em 1985, nós tivemos a Delegacia da Mulher, né? E a conquista mais recente ainda, em 2006, foi a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista de suma importância para a mulher. Como a professora Ana, ela traçou um paralelo, né, sobre a questão da história, e disse que só apenas na década de 30 a mulher conseguiu o direito ao voto. É estranho a gente imaginar que até 1930 a mulher não tinha esse direito básico, que era de participar da vida política da sociedade. E nós temos a primeira mulher advogada formada, foi em 1906, né? E a mulher, ela vem conquistando paulatinamente no campo jurídico, a partir de 1980, que começaram a surgir as primeiras magistradas, né? Então é tudo, se a gente for